Olá, meus queridos alunos! Hoje a gente começa os conteúdos do Enem voltados para o primeiro ano do ensino médio. Para a gente trabalhar os conteúdos de Enem do primeiro ano do ensino médio, a gente precisa sempre começar com aquela aula inicial de Química. O que é Química, para que serve, como a gente pode trabalhar os compostos, classificações de substâncias e misturas, ok? Na aula de hoje a gente vai ver tudo isso, além disso, uma parte de slides voltada para a separação de misturas, certo? Então vamos lá, vem aqui para o quadro comigo. Química. Química é a ciência que estuda a matéria, suas transformações e as energias envolvidas. Química é a ciência que estuda basicamente tudo, porque matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, certo? Se você ocupa um determinado local no espaço, você é matéria. Esse pincel é matéria. Você, meu querido aluno, é matéria. A gente sempre fala que o corpo humano é uma tabela periódica ambulante, que é formado por vários compostos, vários elementos, certo? Então, química vai estudar todas as transformações da matéria e algumas energias envolvidas, por exemplo, qualquer reação química, em geral, pode liberar ou absorver calor, termoquímica, já vimos isso em aulas anteriores, ou pode trabalhar processos de liberação de energia elétrica, eletroquímica, conteúdo do segundo ano do ensino médio. Ok? Então vamos lá. Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, possui massa e volume independente se você enxerga ou não. Por exemplo, o ar atmosférico, ele ocupa um lugar no espaço, tem massa, tem volume, apesar de você não conseguir determinar isso certamente. Ok? Não enxerga, mas é matéria. As transformações da matéria podem ser divididas em dois grupos principais, transformação física e transformação química. A transformação física não altera a estrutura da matéria. Como assim não altera a estrutura da matéria? Eu tenho um copo de água e vou colocar no congelador. A água estava no estado líquido, foi para o estado sólido, mas não deixou de ser água, H2O, correto? Então, se não alterei a estrutura atômica da matéria, você tem uma transformação física. Transformações físicas são reversíveis. Você sai do estado líquido para o estado sólido, se você pegar aquele gelo e colocar a temperatura ambiente, volta a ser líquido. Tudo bem? Um outro exemplo simples, você tem um pedaço de papel, você amassou esse papel. Amassou esse papel, deixou de ser papel? Deixou de ser celulose, que é a matéria-prima formadora do papel? Não deixou. Você consegue reaver o papel liso depois? Consegue. Você vai ter um certo trabalho, mas vai conseguir. Diferente se você pegar esse papel e queimar. Se você queima esse papel, você altera a estrutura atômica da matéria. Se você alterou papel, reação de combustão, você tem a celulose virando CO2 e água no final, certo? Uma reação de combustão é você sempre reagir com oxigênio, correto? Quimicamente falando. Então, alterou a estrutura da matéria, a transformação é química, irreversível. Você não consegue reaver aquele papel queimado posteriormente. Tá? Estados físicos da matéria. Existem vários, mas os três principais que a gente sempre trabalha, sólido, líquido e gasoso. Tem suas características, substâncias sólidas têm geralmente um volume menor porque os átomos estão mais próximos. Substâncias líquidas já são átomos um pouco mais separados, mas existe um certo nível de organização. A substância gasosa não. É completamente dispersiva os átomos e você percebe que os gases tendem a se expandir de forma muito mais fácil. Ok? Além dos estados físicos, a gente tem o processo de mudança de estado físico. Como é que a gente pode fazer essas mudanças de estados físicos? Existem nomes específicos. Quando você sai do estado sólido para o estado líquido, você tem o processo de fusão. Ok? Você está fundindo um sólido. Você já ouviu falar desse termo em algum momento da sua vida. A fusão sai do estado sólido para o estado líquido. Do estado líquido para o estado gasoso, você tem a vaporização. Certo? Vaporização você pode dividir em três etapas. Qual é a diferença dessas etapas? O tempo que ocorre. A vaporização ela pode ser dividida em, um exemplo, você acabou de limpar a sua camisa, você vai botar no varal. O que vai acontecer com a água que está misturada ao sistema? Evaporação. Você vai evaporar a água. É a etapa mais lenta da vaporização. Segunda etapa, você vai fazer um café, mas para fazer o café você precisa de água quente. Quando que você percebe que a água está quente? Quando ela começa a borbulhar. Esse borbulhar é o que a gente chama de ebulição.
É aí que se gera, por exemplo, ponto de ebulição, uma temperatura específica que um elemento sai do estado líquido para o estado gasoso. Na água, por exemplo, 100 graus Celsius, ok? Agora, existe uma etapa mais rápida do que a ebulição. Por exemplo, quem trabalha em lanchonete, como é que ele testa que a chapa está quente para fazer um hambúrguer ou qualquer outro lanche? Bota a mão? Não, ele não é idiota, certo? Então ele vai jogar uma gota de água. Aquela gota de água, quando ela entra em contato com aquela chapa quente, ela vai para o estado gasoso de forma instantânea. A gente chama disso de calefação. Vaporização, você tem evaporação, ebulição e calefação. Processo inverso. Você está no estado gasoso, volta para o estado líquido. Condensação. Ok? Você tem a condensação. A água condensa quando ela chove. Ok? Quando a gente está num tempo nublado, você tem lá no sistema vapor de água, ela condensa e volta à precipitação. Do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Tudo bem? Congelar a água, você está solidificando a água, ok? Só que existe uma etapa que a gente sai do estado sólido para o estado gasoso. Naftalina. Sabe a naftalina que você coloca dentro de um armário só para dar um cheiro e evitar a aglomeração de insetos? Ela sai do estado sólido e vai para o estado gasoso. Isso eu chamo de sublimação, ok? Essas são as transformações de estado físico da matéria. Tá, a matéria ela também pode ser organizada de duas outras formas. Quais são? Substâncias e misturas. Substâncias possuem fórmula ponderal conhecida. Como assim fórmula ponderal conhecida? Água. Qual é a fórmula da água? H2O. Certo? Álcool. C2H6O. Oxigênio. Gás oxigênio. O2. Então, toda substância existirá uma fórmula ponderal conhecida e propriedades físicas e químicas bem definidas, ok? Substâncias eu posso dividir em dois grupos. Substâncias simples, O2, O3, carbono grafite, carbono diamante, cloro, bromo. Qual é a característica de uma substância simples? Formada por um único elemento somente. Toda substância simples irá ser formada por um único elemento. Substância composta, dois ou mais elementos. Exemplo, sal de cozinha, NaCl, álcool, C2H6O, água, H2O. Concorda comigo que são formados por dois ou mais elementos? Se são formados por dois ou mais elementos, a substância será composta. Tudo bem até aqui? Então, caminhando. Já nas misturas, será uma mistura toda vez que você tiver um conjunto de duas ou mais substâncias dentro de um sistema. Ok? Misturas podem ser classificadas em dois tipos também. Misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Mistura homogênea, você enxerga uma única fase. Fase é tudo aquilo que você enxerga. Isso aqui é um exemplo simples. Água mais álcool. Se você pega água e mistura com álcool, concorda que você só vai enxergar um único líquido? Esse único líquido, você enxerga uma única fase. Se você enxerga uma única fase, a mistura ela é homogênea. Agora, se você enxerga duas ou mais fases, você terá uma mistura heterogênea. Exemplo simples. Água mais óleo. Ok? Água mais óleo. O óleo ele tem uma densidade menor, ele fica na parte superficial. A água tem uma densidade maior, fica na parte inferior. Ok? Essas misturas podem ser separadas, certo? Você tem o processo de separação de misturas, seja ela homogênea, seja ela heterogênea. E é um dos conteúdos que mais cai no Enem. Vamos dar uma olhada em alguns tipos de separação de misturas, pessoal? Vamos lá! Dando continuidade à aula de hoje, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o processo de separação de misturas, levando em consideração que esse é um dos conteúdos que mais caem do Enem se a gente for relacionar o conteúdo de primeiro ano do ensino médio. Certo? Recapitulando alguns conceitos. Separação de misturas é um processo utilizado para separar duas ou mais substâncias dentro de um determinado sistema. Ok? Observando aí no slide. Lembre-se que uma mistura é a combinação de duas ou mais substâncias que podem ser misturas homogêneas
ou heterogêneas, ok? Misturas homogêneas, recapitulando uma única fase. Você só enxerga uma única fase dentro de um sistema. Misturas heterogêneas, você pode enxergar duas ou mais fases dentro desse processo. As separações de misturas, elas podem levar em consideração alguns fatores como se a mistura é homogênea ou heterogênea, a natureza dos elementos que formam a mistura, dependendo de quais são as substâncias, você tem um processo de separação de misturas um pouco mais fácil, um pouco mais complicado, densidade, temperatura e solubilidade desses compostos dentro do sistema, ok? Levando em consideração, então, o processo de separação de misturas, vamos continuar o conteúdo. O primeiro processo de separação de misturas que a gente pode trabalhar é o processo de sedimentação. Sedimentação nada mais é do que o processo utilizado para separar uma mistura sólido-líquido ou sólido-gás, que deixa o sistema em repouso. Você pega uma determinada mistura, você coloca ele em repouso, somente sendo trabalhado pelo processo da gravidade na precipitação desse sólido relacionado ao líquido ou até mesmo sólido-gás dentro do sistema, ok? A mistura pode ser depois separada por decantação ou sifonação, ou seja, você tem um processo de sedimentação do sólido em um líquido qualquer, como a gente pode observar aí no slide, e depois você pode separar essa mistura, esse líquido desse sólido, por exemplo, por meio de uma decantação ou uma sifonação, ok? Dando continuidade, decantação. É parecido com a sedimentação, só que aqui o processo de separação sólido-líquido ou líquido-líquido utiliza a diferença de densidade entre os componentes de uma mistura, ok? Essa diferença de densidade é que vai fazer, por exemplo, uma areia decantar ao fundo de um sistema em que ela esteja inserida na água, por exemplo, ok? Então a decantação a gente utiliza o processo de diferença de densidade. A sedimentação a gente já utiliza mais o processo de relação com a gravidade, ok? Continuando. A sifonação nada mais é do que você utilizar um sifão, muitas vezes até mesmo no processo de capilaridade, separar esse líquido superior, seja uma solução sólido-líquido ou uma solução sólido-sólido, ok? Você insere um capilar, você insere um sifão e por diferença de densidade inicial que a gente viu, seja na sedimentação ou seja na decantação, essa superfície vai ser separada por meio da inserção de um sifão. Na centrifugação, você tem uma centrífuga que faz que com o movimento rotacional você consiga separar um sólido líquido ou um líquido líquido dentro do sistema. A centrifugação é um processo de separação de mistura fluida que é colocada e inserida dentro de uma centrífuga, dentro de um aparelho, que com a interação de acelerar o processo de sedimentação, você tem como característica esse processo de centrifugação. Um exemplo simples é quando a gente vai separar o plasma das células do sangue, certo? Da plaqueta, das células vermelhas, das células brancas, em que você, numa centrífuga, você acelera o processo de sedimentação quando você rotaciona o sangue, geralmente colocando a parte mais sólida do sangue na parte inferior e o líquido na parte superior. Já a catação, o próprio nome já fala, é um processo de separação em que você tem sólidos heterogêneos, em que você tem um processo de sólidos de diferentes tamanhos, em que você vai simplesmente separar por meio de uma pinça ou até mesmo com a sua própria mão um sólido diferente do outro. Era naquela época da sua mãe, por exemplo, ou da sua avó, lá no interior, em que ela pegava e comprava aqueles feijões em litro, certo? Em que ela separava as impurezas do feijão, simplesmente catando e retirando e jogando fora. Só deixando o feijão que seria cozido posteriormente, certo? Também pode ser utilizado, visto aí na figura, no processo de separação de lixo, que pode ser reutilizável, e lixo que será simplesmente tratado separadamente, ok? Então, processo de catação, separação sólido-sólido, em que você simplesmente separa sólidos que você deseja agrupar devido aos seus diferentes tamanhos, ok? Já a separação magnética depende do sistema em que está inserido a mistura. Separação magnética, você depende que um dos determinados componentes da mistura seja magnetizável. Por exemplo, um metal qualquer, certo?
O processo de separação magnética é você inserir um ímã ou um eletroímã dentro do sistema, em que esse material magnético poderá ser separado por causa dessa atração do ímã, separando tanto o material magnético quanto o material que não é magnético. Você retira esse material por meio da utilização de um ímã ou um eletroímã. Tudo bem? É relativamente simples, é relativamente fácil de se entender. Já a peneiração, muito utilizado em trabalhos rurais ou até mesmo em garimpos, por aí vai, a peneiração ou a tamização, qualquer um dos dois termos são utilizáveis, é um método de separação de misturas que separa sólidos diferentes grânulos ou granulometrias, ou seja, diferentes tamanhos. Em que você tem, por exemplo, a areia, que você vai construir um prédio, vai construir alguma residência, em que você tem areia e brita misturados. Você utiliza essa peneiração, a pedra da brita é um pouco maior, ela não vai conseguir passar pela peneira, e você consegue separar esses dois sólidos utilizando um simples sistema de peneiração. Ok? Então a peneiração sólido-sólido, em que a granulometria desses dois componentes da mistura são diferentes. Ok? Relativamente simples. Já a levigação é um processo que separa sólidos de diferentes densidades através da força de um arraste de água ou de qualquer outro solvente qualquer. Muito utilizado em garimpos, você acrescenta uma solução aquosa dentro de um sistema em que quando o metal, por exemplo, o metal pesado, o ouro, ele tem uma densidade maior, ele tende a ter dificuldade de ser arrastado por esse solvente. Sólidos com densidades menores geralmente são arrastados, são levados pela água dentro de um processo, e aquele metal que lhe é mais útil, que lhe é mais caro, por exemplo, o ouro dentro de um processo de garimpo, ele fica no recipiente, ok? Então, a levigação nada mais é do que a separação de misturas sólidos-sólidos por meio de um determinado solvente, em geral, a água, levando em consideração a diferença de densidades dos componentes. Já a ventilação é basicamente o mesmo processo da levigação. Só que na ventilação, pessoal, a gente usa geralmente vento ou um gás qualquer, certo? Lá a gente utilizava a água como processo de separação de duas misturas por diferença de densidade. Aqui a gente utiliza o vento. Quando você tem um determinado composto com baixa densidade, você arrasta ele com esse vento com forma mais facilitada. Aqueles com maiores densidades tendem a ficar no recipiente, ok? São processos simples, os dois são muito semelhantes, só que lá a gente usa um líquido, aqui a gente usa o vento ou até mesmo um gás. Na flotação, você precisa de sólidos de diferentes densidades também. Essa é a característica da flotação. No processo é adicionado um líquido que tem a densidade intermediária desses dois sólidos, levando em consideração, por exemplo, dois sólidos de densidades diferentes. Quando você acrescenta um determinado líquido observado na figura a seguir, você consegue separar esses sólidos, sendo que o líquido ele é mais denso que o sólido da superfície e menos denso do que o sólido da região inferior, ok? Então, esse é o processo de flotação. Utilizar um líquido para separar dois sólidos de diferentes densidades. Já na floculação, geralmente você precisa de um determinado composto que faça o processo de agrupamento de uma determinada substância. A floculação ou coagulação é um processo químico e físico. Físico pelo processo de agrupamento, químico porque esse processo de agrupamento está relacionado a interações químicas entre o elemento que você vai acrescentar para coagular aquele determinado sistema. De partículas bem pequenas e são agregados em coagulantes formando os flóculos. Assim a remoção é um pouco mais facilitada. Quando você forma esses flóculos, quando você forma esses coágulos, você pode usar uma filtração depois, por exemplo, para separar a substância sólida da substância líquida. Observando a figura a seguir, você consegue enxergar que, acrescentando um determinado composto químico, você começa a formar esses flóculos e depois, por decantação, você pode deixar o flóculo na parte inferior, caso esse determinado composto tenha uma densidade maior do que o líquido que está inserido. Já na filtração,
Você tem um método de separação sólido-líquido ou sólido-gás. A filtração nada mais é do que você utilizar um filtro que vai separar esse sólido desse líquido ou desse sólido e desse gás. A gente pode pegar um exemplo simples, o excesso de açúcar no cafezinho, em que você consegue separar o açúcar ou o excesso até mesmo de pó do café do resto da solução que é formada. Se você pensar em sólido líquido. Se você pensar em sólido gás, os filtros de um ar-condicionado, por exemplo, observados na figura a seguir, em que você tem todo o processo do ar-condicionado em funcionamento, só que além de ele captar o ar para resfriar, ele também capta os sólidos que estão suspensos nesse ar atmosférico. Então você utiliza um filtro observado, você utiliza um filtro para a captação desse sólido suspenso na atmosfera. Levando em consideração a dissolução fracionada, como é que a gente consegue trabalhar esse tipo de processo? Na dissolução fracionada, você tem um processo em que você tem uma mistura homogênea, líquida-líquida, por exemplo, em que você vai acrescentar um solvente dentro desse sistema. O que esse solvente vai fazer? Geralmente, esse solvente ele só tem um processo de diluição de um determinado líquido que está dentro do sistema da solução homogênea. Então, ele vai diluir essa solução, sendo que ele vai captar um dos componentes dessa solução homogênea, certo? Quando ele capta esse solvente, ele consegue separar completamente da outra substância, ok? Então você vai observar que anteriormente a solução era homogênea, agora ela passa a ser heterogênea, em que tem um solvente que está com um dos componentes da mistura e tem o outro componente completamente separado, ok? Levando em consideração a isso, você pode pegar um exemplo simples. Se você pegar álcool misturado com água e acrescentar um solvente orgânico que a gente chama de hexano, o hexano ele tem capacidade de dissolver o álcool, mas ele não tem capacidade de se interagir muito bem com a água. Então ele capta o álcool dentro da substância, você consegue separar o hexano e o álcool, depois fará um outro processo para separar esses dois componentes e a água pode ser completamente retirada dentro desse sistema. Ok? Então a dissolução fracionada nada mais é do que você acrescentar um solvente, sendo que este solvente vai separar um dos componentes da mistura homogênea e depois você pode utilizar um outro processo para separar esses dois componentes. Tudo bem? Continuando então. Extração por solvente. Muitas das pessoas acham, por exemplo, em que você, quando vai fazer um cafezinho, você está usando uma filtração. Se você pensasse que estivesse utilizando uma filtração, quando você mistura o pó do café com a água, lá embaixo estaria simplesmente a água translúcida. Mas não, lá está o café, lá está a mistura de todos os componentes do pó do café juntamente com a água, não é verdade? Extração por solvente é uma técnica que pode ser empregada de diversas maneiras. Nesse método, um solvente, podendo ser líquido ou gás, ele trabalha para extrair uma substância dentro de uma determinada mistura, ok? Esse é o conceito de extração por solvente. A extração por solvente nada mais é do que você acrescentar um determinado solvente dentro de um sistema em que ele vai retirar parte de uma determinada substância dentro daquele sistema que seja imissível a esse solvente. Bem? Isso seria extração por solvente. Uma das mais conhecidas separações de misturas homogêneas é o processo de destilação simples. O que é a destilação simples? Primeiro, para que ocorra uma destilação simples, você precisa que essa mistura homogênea esteja associados dois compostos ou duas substâncias, ou até mais mesmo, de faixas de diferença de ponto de fusão. Ponto de fusão, a gente já acabou de ver, é a temperatura que um determinado composto sai do estado líquido para o estado gasoso. Por exemplo, se você levar em consideração que a água tem 100 graus Celsius como ponto de fusão e o álcool está ali na faixa dos 60 graus Celsius, essa diferença de temperatura que vai sair do estado líquido para o estado gasoso é compatível para um processo de destilação simples. O que você faz? Observando na figura, você tem uma substância homogênea dentro de um sistema e você vai aquecer essa substância. Aquela substância na mistura homogênea que tiver menor ponto de fusão vai evaporar primeiro. Então você evapora essa substância
E você passa esse gás, essa substância, por exemplo, o álcool, que geralmente evapora primeiro do que a água, por um condensador. O condensador nada mais é do que fazer o processo inverso. Você resfria esse gás e você passa esse gás do estado gasoso para o estado líquido, condensação. Lembra disso? Na parte anterior, você evapora a substância de menor ponto de fusão, condensa ela e recebe essa substância em um outro recipiente. Tudo bem? A substância com maior ponto de fusão, você vai controlando para que ela não evapore lá onde você está aquecendo. No caso, por exemplo, a água. Você vai chegar até 60 graus Celsius para evaporar o álcool. Depois que percebeu que o álcool naquela temperatura foi completamente evaporado, você desliga o fogo e você já tem a separação de álcool e água dentro do sistema. Certo? Para finalizar o nosso processo aqui, a destilação fracionada ela é semelhante à destilação simples, só que aqui é feito por determinadas frações. Um exemplo clássico de destilação fracionada é você captar todos os compostos derivados de petróleo. Você tem um processo que várias substâncias dentro do petróleo têm pontos de fusão e ebulição diferentes. A mais leve, por exemplo, o gás metano. O gás metano, dependendo do processo, a temperatura ambiente já está evaporando. Ok? Então você vai fornecendo calor no petróleo e vai refinando frações. Você vai retirando a gasolina, você vai retirando o diesel, você vai retirando o gás de efeito de petróleo. Geralmente no final você fica com aquele piche, asfalto na parte inferior. Então, vários processos de destilação simples simultâneas. Por isso que a gente chama esse processo de destilação fracionada, porque ele é feito em etapas. Você faz a captação do gás, depois você faz a captação da gasolina, por exemplo, e condensa ela posteriormente, depois do diesel, e no final você acaba sobrando somente aquele piche na parte inferior. Tudo bem, pessoal? Tranquilos até aqui? Levando em consideração, então, todo o processo de separação de misturas, eu sempre digo, dou uma dica, esses processos de separação de misturas sempre caíram no Enem. Sempre é um dos temas mais decorrentes associados ao primeiro ano do ensino médio. Ok? Dê uma olhada, analise melhor alguns outros processos, porque aqui só tem alguns. Existem vários outros que você pode analisar por fora. Ok? Observe se a mistura é homogênea ou se a mistura ela é heterogênea. Porque dependendo do processo, você tem uma separação de mistura determinada para ela. Tudo bem? Na aula de hoje a gente viu o processo de introdução à química, todos os conceitos iniciais e também vimos o processo de separação de misturas. Próxima aula a gente vai trabalhar um outro conteúdo voltado ao primeiro ano de ensino médio. Tranquilos? Finalizamos por aqui hoje, pessoal. Até a próxima.